Há um fio invisível que liga cada instante da sua vida. E hoje, aqui, agora, você está prestes a tocá-lo. Não é uma promessa leve, mas visceral. Se você permanecer comigo até o fim desta reflexão, algo dentro de você será abalado. Talvez seja uma ferida antiga que virá à tona. Talvez um silêncio que você evitou por décadas. Talvez a lembrança de quem você foi antes de se perder nas máscaras que o mundo exigiu de você. George Gurdjieff dizia que o homem vive adormecido e seu maior trabalho é despertar. E se for verdade que você tem caminhado por anos nesse estado de semiconsciência, quantas vezes confundiu o movimento com progresso? Quantas vezes correu, lutou, conquistou, apenas para descobrir que, por dentro, continuava no mesmo lugar? Pense em sua vida. Você que talvez tenha 40, 50 ou 60 anos, já percebeu quantas vezes repetiu padrões que jurava ter superado? As discussões familiares que ecoam como um disco arranhado, o peso da solidão em noites silenciosas, mesmo cercado de gente. A sensação de estar sempre cumprindo papéis que nunca escolheu por inteiro. É como se a vida fosse um palco e você, sem perceber, decorou falas que não escreveu. Gurdjieff chamava isso de máquina humana. O hábito de reagir, de viver de forma mecânica, sem ver a própria engrenagem que o move. Mas talvez seja exatamente esse desconforto, essa melancolia que você sente, a primeira brecha para o despertar. Porque só quem percebe o vazio é capaz de desejar a plenitude. Lembro-me de uma senhora de 62 anos que me disse: "Passei a vida cuidando de todos, e quando finalmente olhei para mim, não sabia mais quem eu era." Ela falava com os olhos marejados, como se carregasse décadas de silenciamento. Mas naquele instante em que se viu, em que nomeou sua própria ausência, já estava começando a voltar para si. Talvez você se reconheça nela. Ou talvez se reconheça no homem de 48 anos que, após perder o emprego, confessou: "Minha identidade estava no crachá. Sem ele, não sei onde termina o meu valor." E o que é isso senão o chamado mais duro da vida? Quando tudo o que sustentava sua imagem externa desmorona e você se vê nu diante da verdade que sempre evitou. Mas é nesse abismo que mora a chance. Gurdjieff dizia que o choque da vida, as perdas, as dores, os colapsos, pode se tornar ouro, se transformado em consciência. É como se cada ferida fosse uma abertura por onde a luz pode entrar, se você tiver coragem de não fugir. Eu sei que o mundo de 2025 parece veloz demais, barulhento demais, cruel demais para permitir esse silêncio interior. Você talvez acorde já cansado, com contas a pagar, notícias que esmagam a esperança e responsabilidades que não dão trégua. Mas é justamente por isso que precisa se deter agora. Porque a alma não aguenta viver eternamente exilada de si mesma. Permita-se uma pergunta sincera. Quando foi a última vez que você ouviu o som da sua própria respiração sem pressa, sem telefone, sem distrações? Quando foi a última vez que chorou não por desespero, mas por sentir que ainda está vivo? O que lhe proponho não é uma fuga, mas um retorno ao núcleo mais esquecido, aquele espaço onde não existe máscara, currículo, papel social. Apenas você, diante daquilo que Gurdjieff chamava de o trabalho interior, a obra silenciosa de reconstruir a si mesmo. E talvez, ao terminar este texto, reste apenas uma escolha. Continuar a viver como engrenagem de uma máquina que gira sem sentido, ou ousar parar e perguntar: quem sou eu quando ninguém está olhando? Você já sentiu que viveu décadas inteiras sem realmente ter estado presente? É como se a vida tivesse passado diante de seus olhos, enquanto você apenas reagia, correndo de um compromisso a outro, apagando incêndios, acumulando responsabilidades, mas raramente respirando de verdade. Essa sensação, que muitos escondem até de si mesmos, é o ponto de partida para algo mais profundo, o reconhecimento de que talvez tenhamos vivido como estrangeiros dentro da própria existência. George Gurdjieff afirmava que a maioria das pessoas vive adormecida, acreditando estar desperta. Essa frase, dura como um soco, carrega uma verdade incômoda. Quantos de nós acreditam estar conscientes, quando na realidade apenas repetem gestos, frases, padrões herdados? Acordamos, trabalhamos, cumprimos papéis, mas será que realmente vivemos? E se você descobrir que grande parte das suas escolhas nunca foram realmente suas? Pense, quantas vezes você decidiu sua profissão porque era o caminho mais seguro? Quantas vezes se manteve em relacionamentos não por amor, mas por medo da solidão? Quantos sonhos deixou pelo caminho porque alguém lhe disse que era tarde demais? Talvez você tenha hoje 45, 55 ou até 65 anos e em algum lugar silencioso dentro de si sente uma inquietação. Era isso? Essa é a vida que escolhi? Um dado curioso pode iluminar essa reflexão. Psicólogos descobriram que cerca de 80% dos pensamentos que temos em um dia são repetidos do dia anterior. Imagine, a cada 24 horas você revive as mesmas ideias, medos e justificativas, como se estivesse preso em um carrossel invisível. Como esperar uma vida diferente se a mente insiste em andar em círculos? Será que esse não é o verdadeiro sonho de que Gurdjieff falava?
Viver como se estivéssemos hipnotizados por rotinas, crenças e medos, incapazes de despertar para algo novo? Histórias reais também nos cutucam com força. Veja o exemplo de um homem de 52 anos, executivo bem-sucedido, que após um infarto confessou: "Percebi que passei mais tempo alimentando planilhas do que minha própria alma." Ou da mulher de 60 anos que, ao se aposentar, caiu em depressão porque descobriu que todo seu valor estava atrelado ao crachá da empresa. Essas narrativas não são exceções, são espelhos. E você? Qual seria a frase que resumiria sua vida hoje, se tudo acabasse amanhã? Há ainda outro dado intrigante. Estudos de neurociência revelam que o cérebro humano continua capaz de criar novas conexões até o fim da vida. Ou seja, nunca é tarde demais para mudar padrões, reconstruir caminhos e reprogramar emoções. Isso significa que mesmo agora, enquanto lê estas palavras, você pode estar plantando sementes para um despertar diferente. Mas aqui vem a reviravolta. Despertar dói. Exige olhar para dentro, admitir a mecanicidade, reconhecer a ilusão. É como rasgar uma cortina que você mesmo costurou durante anos. Por isso, muitos preferem continuar no sono confortável. E você, terá coragem de abrir os olhos mesmo que a luz doa no início? Se este texto tocou algum ponto de dor ou lembrança em você, compartilhe nos comentários. Dividir sua experiência pode não só libertar você, mas também iluminar alguém que, em silêncio, carrega a mesma angústia. A troca é parte do despertar. Talvez o verdadeiro sentido da vida não esteja em acumular conquistas externas, mas em ousar a pergunta mais simples e mais perigosa: quem sou eu quando tudo o que tenho me é tirado? Chegamos ao ponto em que reflexão precisa se tornar movimento. De nada adianta compreender intelectualmente as ideias se elas não se transformarem em atos concretos. A alma não desperta apenas pela contemplação, mas pela prática diária, pelo esforço silencioso e contínuo de alinhar intenção e ação. George Gurdjieff nos lembrava que o trabalho verdadeiro começa em nós mesmos, no instante em que paramos de nos enganar. Mas como viver isso no cotidiano de 2025, em meio a pressões, crises e distrações constantes? Há caminhos simples, mas profundamente transformadores. Exercitar a atenção consciente. Ao acordar, antes de olhar o celular, respire fundo 3 vezes e observe seus pensamentos como se fossem nuvens. Esse ato pequeno já rompe o automatismo. Transformar reações em escolhas. Quando a raiva ou a ansiedade surgirem, não reaja imediatamente. Pergunte: de onde vem esse impulso? Ele me serve ou me aprisiona? Essa pausa abre espaço para novas respostas. Redefinir prioridades. A cada noite, escreva 3 coisas pelas quais é grato e uma atitude que deseja corrigir no dia seguinte. Esse exercício cultiva presença e responsabilidade interior. Praticar o silêncio ativo. Reserve alguns minutos diários para simplesmente estar consigo, sem ruído. Nesse silêncio, muitas vezes, surgem respostas que a correria jamais revelaria. Essas práticas podem parecer pequenas, mas são como sementes. Se regadas com disciplina e amor, produzem frutos de consciência, compaixão e liberdade. E é exatamente nisso que consiste a verdadeira espiritualidade. Não em fugir do mundo, mas em viver nele com mais clareza e presença. Agora, eu lhe pergunto, o que mudará no seu amanhã se você começar a aplicar apenas uma dessas práticas hoje? Lembre-se, o despertar não é um evento grandioso, mas uma construção diária, discreta e persistente. É na forma como você olha para um filho, como reage a uma ofensa, como lida com suas perdas que a transformação se revela. Se esta mensagem tocou você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe sua experiência nos comentários. Suas palavras podem ser o sopro que outro coração precisa para iniciar também o seu caminho de despertar.